Hoje, estamos guardando a festa dos tabernáculos, que é uma das festas do outono. Eu oro para que através desta festa dos tabernáculos, nós recebamos a bênção do Espírito Santo da chuva serôdia, dada a nós pelo Pai e pela Mãe, e que colhamos bons frutos e também frutos obreiros do Evangelho. Todo ano, por volta dessa época, aprendemos muito sobre o significado da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos contém o significado de construção do templo. É quando as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos, que foram dadas por Deus, puderam ser permanentemente guardadas. De um ponto de vista espiritual, nosso corpo é o templo de Cristo. Além disso, Jesus Cristo disse que Ele é o templo. Portanto, a festa dos tabernáculos contém um significado espiritual de encontrar e rapidamente reunir os nossos irmãos e irmãs perdidos, que são os materiais do templo. Essa é uma festa em que Deus nos dá abundantes bênçãos celestiais do Espírito Santo da chuva serôdia. Quando vemos vários eventos proféticos que estão acontecendo ao nosso redor, não podemos sentir que o reino dos céus está próximo? Se ainda temos familiares, amigos e conhecidos para quem ainda não pregamos, devemos tentar o nosso melhor para pregar as boas novas de Deus a eles. Diferente do que foi no passado, ultimamente recebo boas notícias todos os dias, de que os ouvidos de muitas pessoas agora estão abertos para ouvir. Pode ser porque estamos no meio da pandemia de coronavírus. Isso está acontecendo em todo o mundo. Seja aqui ou no exterior, Deus sempre abre o caminho, contanto que tenhamos uma mente disposta a pregar o Evangelho. Portanto, devemos primeiro ter a vontade de fazer. Se pensarmos negativamente, eles não vão ouvir porque estamos em uma pandemia, então não importa o quanto tentemos, nada será conquistado. Porém, se tivermos a mentalidade correta e fé para pensar, eu guiarei até mais uma alma ao céu, ainda que estejamos numa pandemia. Deus nos deixará guiar nossos familiares, conhecidos e amigos que rejeitaram a verdade ou que não entenderam a verdade corretamente, para que entrem na verdade. Estou ouvindo muitas boas notícias de que isso é o que está realmente acontecendo agora, e que essas pessoas estão se tornando bons frutos. Embora saibamos os ensinamentos da Bíblia sobre a festa dos tabernáculos, vamos tomar um tempo para refletir sobre eles mais uma vez hoje. Vamos ver as palavras de Deus no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Hoje é o 15º dia do 7º mês pelo calendário sagrado, a festa dos tabernáculos. Ao primeiro dia, haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º, tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Assim como Deus explicou no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 34, hoje é o 15º dia do 7º mês pelo calendário sagrado, a festa dos tabernáculos. Começando de hoje, iremos diante de Deus para guardar essa santa festa dos tabernáculos por 7 dias. Vamos para o versículo 39. O versículo 39 diz: porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor, por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações.
Eles colheram frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros, e as colocavam no pátio do templo ou em seus telhados. A festa dos tabernáculos é a festa em que eles faziam cabanas dessa forma e se regozijavam diante de Deus por uma semana. Deus nos diz para celebrar essa festa realizando uma santa convocação. Vamos ver no livro do Êxodo, capítulo 35, versículo 4. No 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, Moisés desceu do monte com 2 tábuas de pedra, com os 10 mandamentos escritos nelas. Ele entregou a vontade de Deus aos israelitas e anunciou que eles tinham que construir um tabernáculo, no qual eles colocariam as tábuas de pedras e serviriam a Deus. Em resposta a isso, os israelitas pegaram o que tinham e deram abundantes ofertas a Deus, para que elas pudessem ser usadas como materiais para a construção do tabernáculo. Vamos ver o capítulo 35, versículo 4. Livro do Êxodo, capítulo 35, versículo 4. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente. Atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Dessa forma, Moisés entregou a vontade de Deus ao povo. E o povo foi perdoado de todos os pecados e transgressões que cometeram. Desse momento em diante, eles alegremente trouxeram os materiais para construir o tabernáculo para Deus. Aqui no versículo 5, sobre o assunto de oferecer as santas ofertas a Deus, está escrito: Deus ordenou, todos que estão dispostos, tragam ao Senhor uma oferta. É por isso que o povo ofereceu a Deus muitas ofertas durante uma semana. Os que trouxeram as ofertas eram aqueles que estavam dispostos e cujo coração foi tocado. Essas são as pessoas que deram ofertas a Deus. Vamos ao versículo 20. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio, quem eram eles? Todo homem cujo coração o quê? O moveu, e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Nem todos puderam trazer os materiais para o tabernáculo. Primeiro, o povo que estava disposto. Mesmo que não tivessem muito, o povo que tinha a mentalidade de oferecer a Deus trouxe até o menor do material para ser usado na construção do tabernáculo. Segundo, o povo que teve o coração tocado. Aqueles que tiveram seu coração tocado ao entender e compreender a santa vontade de Deus, participaram nessa obra. Além disso, a Bíblia explica que foi o povo que estava disposto e aqueles cujo coração foi tocado que realizaram essa obra. Está escrito na Bíblia que essas pessoas continuamente ofereceram materiais a Deus para a construção do tabernáculo por toda a semana. Vamos ao capítulo 36. Capítulo 36, versículo 1. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência, para saberem fazer toda a obra, para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la.
Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E, ainda, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Eles continuamente traziam materiais. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. Qual foi o motivo para eles serem proibidos? Versículo 7. Porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. 3.500 anos atrás, Moisés desceu no dia da expiação com os 10 mandamentos de Deus escritos nas segundas tábuas de pedra e entregou a vontade de Deus aos israelitas. Quando os israelitas ouviram sobre a vontade de Deus de construir um tabernáculo, onde a aliança de Deus dos 10 mandamentos seria guardada, todo o povo trouxe uma quantidade abundante de materiais para construí-lo. Com isso, eles agradeceram a Deus pela sua graça de perdoar os seus pecados e transgressões. Eles trouxeram materiais todos os dias. Na verdade, eles trouxeram muito mais, o que fez com que fossem proibidos de trazer mais. Embora haja um tempo em que podemos trazer livremente os materiais para o templo, haverá o dia em que será proclamado sobre parar de trazê-los. Por uma semana, aqueles que estavam dispostos e cujo coração foi tocado, puderam oferecer livremente a Deus esses materiais o quanto queriam. Porém, o dia chegou em que eles não puderam mais trazer, mesmo que quisessem. Mesmo que trouxessem ofertas esplêndidas, dizendo: eu quero participar dessa obra também. Deus disse: não são necessárias mais ofertas. Quando refletimos sobre a história da construção do tabernáculo, chegamos a pensar: por que aconteceu a pandemia de coronavírus? Costumávamos pensar que poderíamos pregar livremente até irmos ao céu. Isso porque pudemos pregar livremente em nossa vida diária antes. Porém, agora a situação chegou onde o mundo inteiro está sendo impedido no que pode fazer. Deus não disse: a noite está chegando onde ninguém pode trabalhar? Agora, estamos em uma situação onde não podemos trabalhar, mesmo se quisermos. Antes, às vezes pensávamos: eu posso descansar por um dia? Ou, eu quero descansar por um mês. Porém, agora, o mundo inteiro está em isolamento. Deus nos colocou nesse tipo de ambiente. Portanto, enquanto pudermos, vamos trabalhar duro. Alguns podem dizer: eu pregarei muito no céu. O céu não é um lugar onde precisamos pregar. A pregação é para guiar os pecadores ao arrependimento. No céu, todos já foram transformados e renasceram como pessoas justas. Além disso, a pregação é inútil e desnecessária lá. Por isso, devemos usar o tempo que nos resta, guiando o povo do céu, que são os materiais espirituais do templo, de volta para Deus. Agora, vamos para o livro de Neemias, capítulo 8. E vejamos como, na época do Antigo Testamento, a festa dos tabernáculos era guardada ao se fazer cabanas. Vamos ver como eles guardavam a festa dos tabernáculos no Antigo Testamento. Versículo 13. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades, e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus.
e na praça da Porta das Águas, e na praça da Porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, e nelas habitou. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembléia solene, segundo o prescrito. A Bíblia mostra que a festa dos tabernáculos foi guardada na época de Neemias também. Está escrito no livro de Neemias, capítulo 8, que a festa dos tabernáculos foi guardada para celebrar como os israelitas viveram em cabanas enquanto viviam no deserto. Qual é o significado por trás da celebração da festa dos tabernáculos ao usar várias árvores, como ramos de palmeiras, árvores frondosas, ramos de murtas e também ramos de oliveiras? E o que as árvores representam na Bíblia? Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 5. No livro de Jeremias, capítulo 5, versículo 14, está escrito: Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha. Em outras palavras, na Bíblia, vários tipos de árvores representam e descrevem o povo de Deus. Aqui, o povo é descrito como lenha, ou seja, como árvores. Também aprendemos mais cedo, no livro do Êxodo, que o povo é descrito como os materiais do templo. Portanto, as árvores e os materiais do templo são usados para indicar pessoas. A festa dos tabernáculos é a festa em que nós encontramos nossos irmãos e irmãs perdidos e os oferecemos a Deus, assim como o povo ofereceu os materiais para o templo. Além disso, está escrito na Epístola aos Efésios que estamos sendo construídos juntos para nos tornarmos em templo de Deus. Vamos ver a Epístola aos Efésios, capítulo 2. No capítulo 2, versículo 19, está escrito: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o que ele se torna? Santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Algumas pessoas se tornam colunas e outras se tornam vigas. Já outras podem ter o papel de janelas, o papel de teto ou o papel de base. Está escrito que estamos sendo construídos em Jesus para sermos a morada em que Deus habita, ou seja, o santuário, o templo. Por isso, todo o tipo de árvores como ramos de murta e ramos de oliveira se referem ao povo celestial, que se tornará em materiais para o templo onde Deus habitará. Deus fez com que os israelitas fossem até as montanhas e campos para reunir madeiras. Essa foi uma profecia de que o povo celestial se reuniria de todo o mundo para se tornar as colunas e os vários outros materiais do Santo Templo de Jerusalém. Vamos confirmar isso indo para o livro do Apocalipse, capítulo 3. Vamos ver o capítulo 3, desde o versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. Na Epístola aos Efésios, capítulo 2, está escrito que estamos sendo construídos para sermos a morada na qual Deus habita, ou seja, o templo. No livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, também está escrito: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui também está escrito: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. Uma coluna no templo não significa um pedaço de material usado no templo? Nós todos somos materiais do templo de Deus. Deus explica que toda a família de Sião está no processo de ser construída para se tornar a morada onde Deus habita, o templo de Deus. 3.000 anos atrás, na época de Moisés, para seguir a instrução de Deus de construir o tabernáculo, onde as 2 tábuas de pedra da aliança de Deus seriam colocadas para sempre, primeiro, todos se arrependeram a Deus. Então, eles oferecem os materiais a Deus, através de Moisés, para a obra da construção do templo. Para realizar isso, pessoas como Aholiabe se esforçaram para criar coisas como a estola sacerdotal e tudo o que fosse necessário para o templo de Deus. Essa obra, que aconteceu há 3.500 anos, está registrada na Bíblia. Profeticamente, esta é a época da festa dos tabernáculos. Nesta época, nem todos podem fazer a obra de reunir o povo de Deus, que são os materiais para o templo de Deus. Isso é apenas para aqueles que estão dispostos e cujo coração foi tocado para continuar a fazer essa obra com dedicação. Essa obra continuará até Deus dar a ordem de parar de trazer mais materiais. 2.000 anos atrás, quando Jesus veio a esta terra, ele disse aos discípulos antes de ascender ao céu: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Esse foi o pedido que Jesus fez a eles há 2.000 anos. Então, qual será o dever do povo celestial que cumprirá a profecia da festa dos tabernáculos, nesta época da festa dos tabernáculos? Vocês provavelmente sabem a resposta desta pergunta, mesmo que eu não dê uma explicação longa para vocês. Vamos ver a segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. O que Deus nos diz para fazer? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. 3.500 anos atrás, Moisés apenas entregou ao povo a vontade de Deus de reunir os materiais do templo em obediência à sua ordem. Hoje, nós também estamos ouvindo a ordem de Deus. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Estamos ouvindo a voz de Deus que Ele está entregando a nós através do apóstolo Paulo. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O que é o trabalho de um evangelista para o povo do céu? É o nosso dever espiritual. Na época da festa dos tabernáculos, precisamos realizar o trabalho de um evangelista. Ao diligentemente reunir bons frutos celestiais,
que são os materiais para o templo. Porém, a Bíblia explica que aqueles cujo coração não foi tocado nunca poderão participar dessa obra. 600.000 homens israelitas saíram do Egito e foram para a terra de Canaã que manava leite e mel. Porém, nem todos eles se juntaram à obra que lhes foi dada. Os materiais do templo foram reunidos por aqueles cujo coração foi tocado e aqueles que estavam dispostos a obedecer à palavra de Deus. Pessoas como Aholiabe e Bezalel contribuíram muito para essa obra. A Bíblia tem um registro detalhado dessa obra que aconteceu há 3.500 anos. Através desses registros, Deus nos faz compreender por que devemos pregar muito, quer seja oportuno, quer não. Deus também disse: faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. A obra de pregar o Evangelho é o último pedido que Deus nos deu. Mesmo quando alguém nos pede para fazer um favor, nós não desviamos o olhar e nem rejeitamos, certo? Então, não devemos desviar o olhar do pedido que foi dado a nós por Deus para nos salvar. Vamos ver mais um versículo na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ver o capítulo 2, versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. O quão longe Deus nos pediu para ir pregar o Evangelho? O pedido de Deus foi: pregue este Evangelho a todos os povos em Samaria e até aos confins da terra. Esse pedido de Deus não é algo que nos deixa sobrecarregados. Quando fazemos um pedido, não pedimos por algo que seja irracional e dizemos ser um pedido. Já que Deus nos pediu para pregar esse Evangelho a todos os povos do mundo, nós que recebemos o pedido de fazer essa obra, estamos indo a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Estamos ensinando a eles a vontade de Deus para que eles possam obedecer e guardar toda a verdade da nova aliança que Deus nos ordenou. Deve haver pessoas ao nosso redor que ainda não ouviram esse Evangelho, as boas novas. Vamos pregar a elas através dessa festa dos tabernáculos. Não devemos guardar essa festa dos tabernáculos sem nenhuma mudança em nosso coração, ou sem estar disposto a agir sobre as palavras de Deus. Ao invés disso, através desta festa dos tabernáculos e pelo resto deste ano, vamos agradar a Deus ao colocar todo o nosso coração, mente e alma na obra de colher abundantes frutos e guiar muitos bons frutos ao céu. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Eu espero que toda a família de Sião receba muitas bênçãos através dessa festa. Muito obrigado.